Aqui, olha só, 6 horas e 32 minutos, direto agora para as informações de Brasília. Nossa conexão diária em Brasília, ela fala latim fluentemente, nós estamos sabendo, entre outras 16 línguas, pelo menos, mas a gente vai falar de um assunto muito sério agora, inclusive a Lívia Braz, no TMC 360, tinha conversado um pouco com a gente sobre esse assunto que deixou todo mundo indignado, e a gente vai saber dos próximos capítulos, dos próximos episódios desse caso do técnico de enfermagem suspeito de matar 3 pacientes numa UTI aí no DF, né? Lívia Braz, muito bom dia para você. Bom dia, Lívia. Bom dia, Felipe. Bom dia, Fernanda. Pois é, esse caso horroroso que vem chamando a atenção não só da imprensa, né, da população aqui em Brasília, mas em todo o país. A Polícia Civil aqui do DF, ela continua investigando. Esse que já é considerado um dos casos mais graves registrados na área de saúde por aqui, viu? Esse técnico de enfermagem de 24 anos, suspeito de ter matado 3 pessoas que estavam internadas na UTI do Hospital Anchieta, que é um hospital particular conhecido aqui em Taguatinga, que fica a mais ou menos 25 quilômetros da região central de Brasília. Mesmo depois desses crimes, olha só que absurdo, Felipe e Fernanda. Ele foi demitido do hospital, né, do Hospital Anchieta, enquanto o hospital fazia investigações internas, depois de suspeitar dessa atitude do técnico. E ele foi demitido, isso em dezembro, e estava trabalhando até ser preso agora, dia 11 de janeiro, numa UTI pediátrica de uma outra instituição de saúde. Nesse meio tempo, né, enquanto foi demitido de um, estava sendo apurado o crime, estava trabalhando numa UTI pediátrica. Isso dizem os investigadores, né, os delegados que apuram esse caso. Marcos Vinícius Silva Barbosa de Araújo foi demitido do Hospital Anchieta, ainda durante essa apuração interna que estava sendo feita pelo hospital e antes mesmo da deflagração da operação policial. A direção do hospital, ela passou a desconfiar das circunstâncias que envolveram as 3 mortes que aconteceram entre os dias 19 de novembro do ano passado e 1º de dezembro. Todas essas mortes foram consideradas atípicas. Os pacientes chegaram no hospital, foram internados, mas não eram casos gravíssimos. E todos eles morreram de parada cardíaca. Esse caso, então, foi, depois dessa investigação interna que foi feita pelo hospital, foi encaminhado para a Polícia Civil. Marcos Vinícius foi preso junto com outras 2 técnicas de enfermagem que são suspeitas de terem ajudado na execução desses crimes e terem feito o encobrimento também desses crimes. Segundo a polícia, olha só como é que ele agia, o Marcos Vinícius. Ele usava logins dos médicos para prescrever os medicamentos sem autorização. Logo depois, ele pegava a substância, preparava o conteúdo ali daquela substância, escondia dentro do jaleco e aplicava diretamente na corrente sanguínea das vítimas de forma irregular, claro, né? Esse medicamento, ele provocava uma parada cardíaca em poucos minutos, o que levava os pacientes à morte. 2 mortes aconteceram no dia 19 de novembro e uma terceira morte no dia 1º de dezembro. Só que num outro caso, olha só que absurdo, gente, ele aplicou esse medicamento, né, que ele costumava usar, só que ele não fez efeito. Foi numa terceira vítima, uma senhora de 75 anos. Ele aplicou esse medicamento, como o medicamento não fez efeito, ele viu que tinha um desinfetante ali em cima da pia do banheiro do quarto dessa vítima. Ele encheu uma seringa e ele aplicou 10 vezes na veia dessa paciente, até que então ela veio, teve uma parada cardíaca e morreu, né? Esse caso, ele corre sob segredo de justiça, então por isso as imagens de tudo isso não foram divulgadas, claro, né? Só que o delegado que apura esse caso ontem, em mais uma entrevista coletiva, ele fez essa divulgação, ele descreveu essa cena absurda, né, revoltante, que deixa todo mundo indignado. As investigações apontam que essas 2 técnicas, elas também ajudavam a pegar os medicamentos, né, davam cobertura a esse crime. E as imagens das câmeras de segurança mostram também, né, essas 2 profissionais vigiando a porta da UTI, das UTIs, onde ele cometia esses crimes, enquanto ele aplicava os medicamentos. As vítimas identificadas são uma professora aposentada de 75 anos, um servidor público de
63 anos, e um outro servidor público de 33 anos, e a única característica que essas 3 pessoas têm em comum é que todos eles eram obesos. A Polícia Civil continua investigando para saber se existem outras mortes suspeitas, tanto no Hospital Anchieta, onde tudo isso aconteceu, quanto em outras unidades de saúde, onde esse técnico tenha trabalhado, né, já que ele trabalhou durante 1 ano nesse hospital e durante outros 4 anos em outros locais. Esse caso é tratado como homicídio qualificado, que é aquele motivado por algo fútil. Até agora, Felipe e Fernanda, o que os investigadores, o que os delegados não entenderam foi a motivação desses crimes. Exato. Foi exatamente o que a gente estava questionando aqui, né? Exato. Por quê? Para quê? Exatamente, né? A literatura, no caso não de ficção, né, mas a literatura técnica, científica sobre isso tem muitas explicações. Há uma chance, inclusive, né, Fernanda, Lívia, de a gente nunca saber exatamente quais são as motivações de uma pessoa como essa e de suas associadas, né, como a Lívia trouxe aí, tem pessoas envolvidas, supostamente envolvidas, e também fica, obviamente, a pergunta de o que permitiu que ele, ainda quando as investigações eram privadas, particulares, né, no âmbito fora da polícia, mas internas, né, o que permitiu que ele fosse trabalhar, né, num hospital infantil, né, como foi trazido também. Enfim, tem muitas questões ainda para a gente abordar nos próximos dias. E, Lívia, o microfone está à sua disposição aqui para quando você tiver novidades, tá certo? Bom trabalho para todo o nosso time aí em Brasília. Obrigada, Lívia. gente. Até mais.